O Champ é uma ferramenta que ela tem vários outros serviços, né? Mas o que a gente vai utilizar aqui, basicamente, vai ser o serviço do Apache e do MySQL, tá? Para que o Apache? O Apache é que vai rodar o servidor local, nesse caso, né? Ele emula um servidor local, como se fosse na web, mas no ambiente local. E oferece suporte para o PHP, que é a linguagem que a gente vai utilizar para pegar os dados do HTML e colocar no banco de dados, tá? Esse é um serviço, certo? O outro serviço é o do MySQL. Então, essa ferramenta ela já vai me dar a possibilidade de manipular esses dois recursos, né? Tanto o PHP quanto o MySQL, tá? Depois a gente vê a interface gráfica do MySQL, tá? A gente vai criar um banco juntos, né? Só para facilitar as coisas aqui e começar a estudar um pouco disso, tá? Beleza? Então, ó, essa versão, se você olhar na internet aqui, ó, deixa eu abrir aqui uma aba para a gente ver. Se você colocar no Google aí, ó, Champ, por exemplo, achar na versão 8 ponto alguma coisa, tá? Ó, a versão mais atual é 8.1, né? Isso para Linux, para macOS, para Windows, tá? Essa que a gente está aqui, ela está bem desatualizada, tá? Então, na verdade, eu havia perguntado antes qual era a versão e falaram errado. Essa aqui está bem desatualizada, versão 3.3, provavelmente vai estar com PHP 7, meio antigo, tá? Mas acho que vai dar para a gente fazer o que a gente precisa aqui, tá? Se não der, a gente fecha tudo e vai pronto. Oi? O Apache é para emular um servidor local aqui para rodar os scripts em PHP, tá? A gente vai ver... Depois eu não precisaria dele. Oi? Se eu tivesse um servidor... Não. Isso aqui, por exemplo, se você fala assim, não quero usar essa ferramenta, né? Não quero usar o Apache, o Champ. Eu posso vir aqui, dar um Google e instalar manualmente o Apache. O Apache serve só para rodar o PHP, ele oferece suporte para o PHP. Então, eu consigo instalar essas duas ferramentas aqui, tanto a SGBD, o MySQL, quanto a Apache, separadamente, né? Eu estou usando isso aqui porque é mais fácil, né? Fica tudo em um lugar só. Eu só preciso startar esses serviços aqui, tá? Beleza? Aí, eu acredito que o de vocês, né, pelo menos aqui no lado, vai estar funcionando da mesma forma que eu estou mostrando aqui, tá? Essas outras ferramentas a gente não vai utilizar por enquanto, acho que no restante da disciplina não vai mudar, né? Essas conquetes, essas coisas, aí lá de são outros recursos, né? E aí, assim, lá no teu Windows Explorer, né? Você abrir aqui, ó, vai ter essa pasta, geralmente, né, se você for tentar instalar isso lá no teu computador, né, depois do teu computador de casa, você for dando next, ele vai sugerir para eu instalar aqui no C2 pontos, né? Aí ele vai criar uma pastinha chamada Champ, e aí tem um monte de coisas aqui, né? Cara, eu não sei, hein? Tem como dar zoom aqui no Windows? Oi? Alterar a exibição. Ah, aqui, ó. Letras grandes. Assim fica melhor? Não dá pra... Ah, bicho, né? Detalhes. Como é lupa? Vai também. É. Esse aqui, né? E aí? Acho que minha máquina fica meio... Ah! Ah, cara, que coisa, hein? Mas é ruim de manusear isso aqui, né? Lente. Não, mas... Peraí. Ah, aqui, ó. Eu jogo isso aqui pra cá, né? Putz, mas aí é ruim pra manusear. Tá, mas é só pra mostrar aqui, né? Ó, aí, beleza, eu tô aqui no C2 pontos, entrei na pasta Champ, né? Beleza. Aí, tem diversas pastas aqui. A principal que a gente vai ter que sempre utilizar, quando a gente estiver trabalhando com essa ferramenta, tá? É esse htdocs aqui, tá? É dentro dessa pastinha que a gente vai sempre colocar os nossos arquivos de projetos, tá? Então, por exemplo, vocês estão vendo que tem algum outro professor já deve ter vindo aqui e ter feito algum outro projeto, lógico de e-commerce, né? Alguém já deve ter trabalhado com PHP aqui e fez algumas coisas, né? Então, qual que é o ideal? Cada novo projeto, o que você faz? Você cria uma nova pasta aqui dentro, né? Por exemplo,
gente vai fazer aqui vai ser começar a fazer um cadastro de notícias, né? Simulando um sisteminha tradicional de notícias. Então, cria uma pasta aqui com o nome do teu projeto e dentro dessa pasta você adiciona todos os arquivos pertinentes àquele projeto. Mais ou menos isso que vai funcionar, tá? Beleza? Por enquanto, eu não vou criar nada ainda, só para mostrar para vocês a ferramenta de funcionamento aqui. Tá? Então, ó, veja só. Para a gente acessar via browser aqui, né? Basicamente vai ser assim, a gente vai implementar alguma coisa, né, que a gente estava fazendo ali, salva os arquivos, né, vão estar dentro daquela pasta, né, e aí depois você vem aqui no browser e acessa para ver as alterações realizadas, né. Aí, quando eu for me referir aos arquivos, as coisas que eu implementei lá dentro da pasta HTDocs do Xampi, você vai acessar pelo localhost ou pelo 127.0.0.1. Não sei se vocês já viram um deles, né? O IP endereço local, né? Nesse caso, o que vai acontecer aqui? Ele fala, não foi possível acessar o site. Por quê? Porque o meu servidor local ele não foi inicializado. Se a gente olhar aqui, o Apache ele não está startado, né? Então, antes da gente começar a tentar acessar via browser, o que eu preciso fazer? Eu preciso startar pelo menos o meu servidor Apache aqui. Tá? Você vê que foi startado, ele fala aqui qual é a porta, né? Cadê a luta? Certo? Então, a porta 80. Se você for instalar no teu computador e a porta 80 ela já tivesse sido utilizada para alguma outra coisa, aí você precisa alterar depois essa porta para um outro número para ela poder, para esse serviço em específico conseguir funcionar. Mas vamos assumir que o padrão é isso, que é a porta 80 e você não tem utilizado nada. Tá? Beleza? Então, isso aqui indica que é tudo certo, né? O serviço foi inicializado. Tá? Então, ele pode usar a porta aqui. Tá? Muito perto. Beleza? Ó, ele já até carregou aqui para mim, né? Carregou aqui para mim, porque antes tinha dado como não exibido, né? Certo? Então agora ele está funcionando, certo? Esse é o mesmo endereço que eu tinha tentado anteriormente, tá? Beleza? Aí aqui, ó, se der tudo certo, dependendo do SO que você estiver rodando, né, no Mac é diferente essa tela, no Linux vai ser um pouco diferente, mas geralmente ele vai trazer algumas informações relacionadas à ferramenta aqui. Tá? Beleza? Certo? Aí, então, tudo que eu for implementar, eu vou colocar dentro dessa pastinha, tá? Então, eu vou criar uma pasta aqui, só para a gente ver se vai dar tudo certo, né? Eu vou fazer pelo PS aqui, tá? Eu vou clicar aqui, ó, abrir pasta, né? E aí, eu já vou selecionar, vem aqui, ó, vou navegando, né? Ó, HTDocs, vou selecionar ela, tá? Então, ele já vai carregar, tipo, um workspace aqui, no HTDocs, né? Porque eu vou criar as coisas dentro dessa pasta HTDocs, né? Tem problema aqui, aí, ó, tem um monte de coisa aqui. O que eu vou fazer? Primeiro de tudo, né? Eu vou criar uma nova pasta. Vou colocar o nome aqui, site de notícias, tá? Um exemplo só. Beleza? Criei uma nova pasta aqui. E a ideia vai ser o quê? Tudo que eu for implementar, pelo menos nessa aula, né? Eu vou colocar dentro dessa pastinha aqui. Só para não ficar junto com essas outras coisas tudo misturado. Beleza? Certo? Então, eu vou criar um novo arquivo dentro dessa pasta. Por exemplo, vou chamar de index.html, tá? Certo? Olha lá, o arquivo foi criado ali, né? Então, de quebra, eu vou colocar só um hello world aqui, só para... Né? Mundo, um H1 aqui, só para a gente... Certo? E aqui, né? E como que eu acesso esse cara lá pelo meu servidor local? Vou lá no browser, coloco aqui o nome daquela pasta, né? Site de notícias, né? E barra nome do arquivo. Certo? Se carregar aqui, significa que deu certo, o servidor está funcionando, ele está conseguindo localizar corretamente, né? Você criou os arquivos, a pasta no local correto. Mas se você deixar essa pasta fora desse HTDocs,
o servidor ele não vai conseguir localizar, tá? Eu queria deixar quero fixar isso aqui, será que eu consigo? Então, a pasta está aqui, né? Ó, site de notícias, certo? E dentro dessa pasta está o meu arquivo que eu acabei de criar lá dentro do ODS, né? Tá dando certo aí? Por quê? Então, tenta criar aí dentro do HTDoc. Então, no NetBeans, ele já sugeriu ali o nome da... Não, mas eu criei lá e vou aqui fazer uma terapia, tudo errado. Eu acho que... E aí lembra, né? Para funcionar, veja, eu vou estopar aqui o servidor só para a gente confirmar o que a gente estava... Finalizei o serviço, né? Se eu voltar aqui e tentar carregar as coisas, ó, beleza, foi recusado, né? Isso significa que nem aquela pasta, ó, ele não localiza, entende? Por quê? Significa que ele só vai procurar se tiver o servidor ali rodando naquele momento, tá? Beleza? Então, por isso que eu preciso sempre lembrar de inicializar esse processo aqui, o serviço, tá? Daí agora, ó, carregando, né? Ó, o serviço foi inicializado, então funciona, né? Beleza? Aí, uma coisa que é interessante, veja só, eu não coloquei aqui na frente o index.html, né? E mesmo assim, ele já trouxe o conteúdo daquele arquivo lá do index, né? Tanto é que, se eu mudar ele aqui, por exemplo, vou colocar só uma exclamação aqui, só para a gente ver a diferença, né? E atualizar a página, olha lá, ele, mesmo não colocando o nome do arquivo aqui, né? Ele carrega o index. Por quê? Porque, por padrão, se eu não colocar nada aqui na frente, do jeito que está aqui, né, na frente do barra, ele procura primeiro por arquivos nomeados index, né? Preferência, primeiro index HTML. Se não tiver HTML, ele procura em outra extensão, mas a ideia é essa, tá? Beleza? Por isso que, nesse caso, ele não deu nenhum tipo de erro, né? Ele já trouxe o conteúdo do index, tá? Certo? Não? O que aconteceu? Vamos ver aí. Eu perdi a tela da aula e já estava lá. Eu tentei pelo... Não precisava fechar, porque depois agora eu vou mudar o nome desse arquivo. É porque até eu fazer isso aqui, eu tentei tentar no DS lá, não, e a limitação. Não, calma. Só que eu fico complicado olhando por aqui, eu fiquei lá, mas lá tá muito bem, aí eu não sei quando é aquela... Pois é, cara. Depois a gente tinha que investigar esse... Não o projetor, acho que o computador, né, cara? Eu acho que seu projeto tablet fica muito bom a visualização, só que eu não consigo colocar por aqui daí. Né? Na verdade, acho que, sei lá, deve ser minha, só que eu não sei. Não é que eu sei. É estranho, né, cara? Então, como sei se é não o computador do drive. Porque o computador tá nítido aqui, né? Eu acho que é um pouco daqui, será que eu vi no pessoal desse foco? Eu não duvido dos alunos terem. O problema não é o tamanho, o problema é que é borrado. Aí tem que aumentar para poder enxergar. Cara, tem pelos ícones lá, ó. Sim. Tem que borrado. Sim. Esse peixe não vai fazer nada. Mas vamos lá. Tem que sofrer um pouquinho, né? Aí, ó, veja só. Para a gente utilizar o PHP, né? A gente vai ter que utilizar algumas coisas, que nem JavaScript, né? Quando eu queria usar JavaScript, eu teria que usar algumas coisas dentro aí das limitações, da sintaxe do JavaScript, né? PHP é igual. Então, tudo que for código de PHP, eu vou ter que colocar em tags do PHP, que a gente vai ver como que é, né? Para poder
para o servidor conseguir identificar o que é PHP, o que é HTML, o que é JavaScript, o que é CSS, ele conseguir distinguir entre as coisas, tá? Igual eu fazia aqui, né, por exemplo, na verdade eu fazia em outro arquivo, né, poderia colocar assim, script, e definir aqui tudo que correspondia a JavaScript aqui, né? Ou eu poderia até mesmo colocar uma tag style aqui, né? Sim, e definir tudo que fazia parte de um CSS aqui, né? Só que, na verdade, eu fazia isso em outro arquivo, né? Mas eu referenciava por meio desses tags aqui, né? A ideia vai ser a mesma, né? Eu vou ter que... Tudo que for PHP, eu vou ter que utilizar com tags do PHP. Além disso, tá? Tem como você configurar isso para ele entender, o servidor conseguir entender, procurar comandos PHP, o servidor procurar comandos PHP dentro de scripts com extensão HTML, tá? Dá para a gente mudar isso, mas só para a gente evitar qualquer tipo de problema, a gente, tudo que a gente for implementar que tiver pelo menos uma linha de código em PHP, eu vou ter que redefinir a extensão do meu arquivo aqui, de .html para .php, beleza? Então, fica para a gente precisar ter fechado, né? Se ele já criou um arquivo .php, era só deixar ali que dá no mesmo, tá? Então, vou renomear isso aqui, ó. Ao invés de ser .html, eu coloco um .php aqui. Veja, não mudou nada, absolutamente nada, né? No meu código, ele não, aparentemente não identificou nenhum erro, né? Certo? Tanto é que se eu vier aqui no código e atualizar, ó, não muda nada, né? Ó. O PHP pegou um HTML. Como assim? Na verdade, assim, o PHP, ele comporta, se a gente for traduzir isso a grosso modo, o PHP, ele comporta scripts, códigos, tags do HTML, tá? Às vezes, dependendo da configuração que tiver ali do teu servidor, né, do Apache, os scripts que estiverem inscritos com HTML, com a extensão .html, o servidor pode não conseguir identificar os comandos em PHP. Aqui não tem nada de PHP, tem só HTML ainda, né? O que eu colocar de HTML vai funcionar. Agora, o que seria um comando em PHP? Eu abri uma tag aqui, por exemplo, de PHP, assim, né? Aí sim, aí aqui, tudo que eu colocar entre essas duas tags, né, ó, menor que, interrogação, PHP, interrogação maior que, tudo que eu colocar aqui dentro de linguagem PHP, ele vai conseguir identificar, né? Então, por exemplo, se eu colocar um echo aqui, tipo um print, né? Echo, sei lá, vou colocar em inglês aqui, só para a gente ver as coisas acontecendo, tá? Certo? Beleza? Oi? É, exatamente. Associação. É, exatamente. Entende isso? Não, mas isso que foi colocado está fora do HTML. Está fora do HTML, mas... O HTML está começando depois do regulamento. Está começando depois, exatamente. Vamos inspecionar aqui para ver o que acontece, né? Ó, ele é inserido, veja, ele é inserido aqui, ó. Vou dar um zoom aqui, né? Ele está sendo inserido aqui, ó. Tá vendo, ó? Antes de tudo, certo? Esse body aqui tá errado, né? Na verdade, mas ele é inserido ó, antes de tudo, antes do método, aquelas coisas ali, antes do título, certo? Ó, ele aqui, né? Entende? Tá, e qual que é a diferença disso? Então, eu posso misturar as coisas também, posso colocar tanto aqui fora do HTML, quanto aqui, por exemplo, assim, ó. Vou fechar, né? Fechar a tag. E eu posso colocar assim, um echo, né? Entende isso, ó? Veja, isso aqui é um comando, uma linha de código do PHP que está dentro de uma tag de HTML. E aí eu posso até apagar essa aqui, né? Só para a gente ver que as coisas são as mesmas, né? Beleza? Então, na página sair, eu vou trabalhar PHP dentro do HTML. PHP dentro do HTML, a ideia é essa. Porque assim, com o HTML por si só, eu não consigo falar assim, pega lá as informações do banco de dados, né? Eu preciso de um cara para intermediar isso, né? Para ele conseguir conversar com o banco e essa linguagem eu também conseguir conversar com o HTML. Na
usar como, por exemplo, o CSS ou o JavaScript, que você trabalha trabalhando na HTML, mas está trabalhando fora ali, quando está aqui no código. Ah, não, aí não tem como. Vai ficar sempre misturado, Basicamente assim, né? Eu consigo... O PHP é uma linguagem de programação, então eu consigo deixar o negócio mais dinâmico, não preciso deixar tão estático que nem aqui. Isso aqui está estático, né? Ele está dando um eco aqui, um print, né? Exibindo uma mensagem, mas está estático. Eu que coloquei isso. Eu consigo pensar, talvez, se eu tiver uma lista de coisas para serem exibidas, né? Eu posso utilizar um for, né? O for vai percorrendo isso. E a gente fez com o JavaScript, né? O for foi percorrendo lá a lista e a cada elemento da lista ele ia adicionando as coisas do HTML. Né? Então, eu consigo fazer isso, tá? Beleza? Tudo certo? Sim? Não? Então tá. Eu vou criar um novo script aqui, ó, dentro dessa pasta. Aí deixa esse index aí, só para depois, quando você for estudar, você ir lembrando das coisas, né? Não vou apagar ele, não. Dentro da minha pasta... Ah, uma coisa importante, né? O nome da pasta que você definir aqui tem que ser exatamente do jeito que você for escrever aqui em cima, né? Porque se você errar uma letra ali, provavelmente ele não vai conseguir encontrar, tá? Então, se atente a isso, tá? Eu coloquei ali um camel case ali, né? Assim, todas as letras minúsculas, só as iniciais maiúsculas, né? Então, da forma que eu defini o nome da pasta lá, eu tenho que utilizar para acessar aqui, senão ele não vai conseguir localizar. Pode ser que você consiga configurar no seu servidor, depois que você for trabalhar com isso, eu não sei, né? Consegue configurar para esse cara aqui, ele, por exemplo, ele ser convertido tudo para letras minúsculas, ou para todas as letras maiúsculas, né? E aí evita esse tipo de problema, tá? Mas, em geral, do jeito que a gente está vendo aqui, você precisa colocar exatamente do jeito que você criou lá no servidor, tá? Senão ele vai dar um erro, um HTTP 404 lá, no not found, tá? Beleza? Então, vamos lá. Ó, vou criar aqui um novo script dentro dessa pasta, né? Ó. Oi? Aí sim. Aqui é o nome da pasta. É a pasta. Não o nome do arquivo, que eu já tenho. Ah, aquele arquivo. Então, como é um nome index, né? Então necessariamente você precisa definir ali. Se você não colocar nada, ele vai procurar pelo index. Olha só, aquele é o nome da pasta, né? Quando eu crio o arquivo, eu crio com esse nome aqui, ó. Esse nome aqui não quero chamar. Não, isso aí é só o nome do teu projeto no NetBeans. O que vai lá para o HTML É o nome da pasta. da pasta. Senão Senão você vai dar poderia um pôr outro, né? Oi? Se tivesse um outro nessa pasta aí, aí teria que colocar o nome, né? Porque aqui é a ideia, colocar o index. Isso, tivesse um outro arquivo. Aham. É o que a gente vai fazer agora. Eu vou criar um outro arquivo com outro nome, né? Eu vou chamar ele, deixa eu ver como que eu coloquei aqui. Ó, esse outro arquivo ele vai se chamar cadastrar notícia, tá? Não é o index. Agora, terapia. Isso, esse vai ser com extensão .php, tá? Beleza? Chamei ele de cadastrar notícia, tá? Beleza? Certo? Aí, eu vou colocar aqui as coisas do HTML. Posso até fazer assim, ó. No título desse script, eu vou colocar assim, ó, cadastrar nova notícia.
Beleza? Aí aqui no body, vou colocar assim, nova notícia. Eu vou colocar só 2 campos aqui, tá? Vou colocar dentro do form. Vou colocar assim, ó. Aí vocês lembram, né? Log HTML. Tá, no form. Deixa eu colocar um get aqui, tá? Só para depois, só para a gente ver. Oi? Div ainda não, tá? Vou colocar div agora aqui. Para esse exemplo que a gente vai fazer, deixa eu pensar aqui. Vou colocar 2 campos só, tá? Eu vou colocar uma div aqui. Eu vou colocar assim, ó, título. Input text, tá? Então esse cara vai se chamar título. Como ele já sugeriu o ID, vou deixar o ID aqui. E aí eu vou colocar aqui, ó, outra div. Não, uma descrição da notícia, sei lá. Tá? Estou só inventando aqui algumas coisas. No HTML não, lá em Web 1? Sério? Ele vai fazer só viu só material. Caramba, tá bom. Beleza? Ó. Tá, então, esse formulário ele vai ter 2 campos só. Deixa eu atualizar isso aqui, ó. Só para a gente ver aqui, ó. Tá, nosso site vai cadastrar. 2 campinhos. Então, cadastrar nova notícia aqui. Veio aqui, ó, do título, né? Ó, title. Nova notícia, o H1 tá aqui. Aí, título e um campo de texto, descrição e um text area, né? O usuário coloca aqui a mesma coisa e a descrição daquela notícia, né? Certo? Aqui, beleza? Os divs, né? Cada div contendo um campo, o nome do campo, né? E o input. Aí esses nomes aqui eu estou colocando como título e descrição, só para eu me lembrar depois, vai ficar mais fácil na hora que eu for pegar isso lá do outro lado, tá? Por quê? Porque eu sei que quando eu for buscar pelo input cujo nome é título, provavelmente vai ser referente às informações do título daquela notícia, né? Mesma coisa para a descrição. Eu tenho um nome subjetivo para ficar mais fácil. Oi? Não, porque assim, nesse momento eu não preciso do ID, né? Então, se eu quisesse, eu poderia deixar sem aqui. É porque o VS, ele, quando eu criei aqui, ele já colocou, eu coloquei. Né? Já colocou automático, tá? Então, depois dá para a gente pensar numa validação com o JavaScript, né? Aí você pega pelo ID dele, né? Aí, nesse caso, o ID, tudo bem, o ID não pode ser igual para mais de um item, né? Mas aí você fala, pô, mas o título está aqui, tanto no name quanto no ID. Tudo bem. Só que ele está se referindo a um único objeto do HTML. Aí pode, né? Tá? Então, por isso que, assim, é meio que uma força de ato meu, assim. Eu sempre faço assim, de colocar sempre os mesmos nomes, porque se eu for manipular, trabalhar com as informações desse campo, pelo menos o nome e o ID são os mesmos. Então, para mim, fica mais fácil de manipular isso, tá? Você pode colocar o nome que você quiser. Você pode colocar... Tem gente que eu já vi colocar assim, input 1, aí esse aqui é input 2, input 3, input 4. Aí, cara, vai da sua criatividade, tá? Não precisa... Você só vai precisar lembrar desse nome na hora que você for ter que manipular isso para pegar lá no banco de dados, né? Para pegar as informações e jogar no banco de dados, tá? Estou faltando aqui, ó, um botão, né? Então, vou colocar aqui uma outra div, vou colocar um button, né? Button submit. Tá? Gosto sempre de deixar um name aqui, mesmo ele não sugerindo nada, né? O nome desse, assim, o nome desse objeto HTML, tá?
O nome que for aparecer dentro do botão ali vai ser esse aqui, né? Cadastrar. Esse aqui, ó, vai ser, por exemplo, inserir notícias, né? O nome do meu botão, tá? Que vai carregar com ele ali a informação, né? Dentro do objeto, o nome desse objeto é inserir notícias, mas o nome que vai aparecer ali para o usuário na tela vai ser o cadastrar, né? Ó. Certo? A gente tem um inspecionar aqui, né? Talvez confirme o que eu estou falando, ó. Deixa eu esconder esses caras aqui, né? 3 divs. Ó, o nome está aqui dentro, né? O nome está ali dentro. Inserir notícias. E o que aparece ali é o cadastrar, né? O nome do... Beleza? Então tá. A ideia vai ser o quê? O usuário digita alguma coisa na descrição. Quando ele clica em cadastrar, depois disso eu tenho que fazer alguma coisa lá do lado do PHP para pegar as informações desses campos e colocar no banco. Né? Ah, sim, tudo bem. Exatamente. Aí eu vou pegar o dado. Pode ser. Exatamente. Tá? Aí tem uma... É porque, assim, automaticamente, como o tipo desse botão está aqui como submit, né? Quando ele clicar no cadastrar, ele já vai tentar submeter o quê? Esse formulário. Né? Tudo isso aqui, ó, tanto o título, a descrição e esse botão, eles estão dentro desse form, né? Então, o form é o quê? Um formulário do HTML. Aí tem aqui um método get, se vocês não viram isso, a gente já revê isso, né? Então, ele vai submeter esse formulário. Para onde? Para onde, né? Para isso que serve o action, né? Quando ele clica no botão cadastrar, tudo bem, vai submeter o formulário para onde? Para onde eu defini aqui no meu action. Se eu não coloco nada aqui nesse action, deixo vazio do jeito que está aqui, quando eu clico em cadastrar, ele submete para a própria página. Tá? Então, você pode até tentar, deixa assim o action vazio e deixa o método get. Eu tinha colocado post, mas já vamos aproveitar para a gente ver a diferença entre o get e o post. Tá? Escreve alguma coisa aqui no formulário, que nem está aqui assim, né? Ó, colocação título, da notícia, descrição. E clica em cadastrar, para a gente ver o que vai acontecer. Ah, tá bom. Faz aí. Aqui não tem esse detalhe, não. Não tem? Não. Ah, então é bom mesmo. Por fora, agora vai ter só um submit. Cara, você pode ter 2 botões, mas aí os 2 botões eles vão submeter para o mesmo local, né? No máximo, por exemplo. É um limpar, um cancelar ele volta, ele retorna para a página anterior. Aí tem um limpar que eu acho que é o botão, deixa eu ver aqui, acho que é type reset, deixa eu ver se ainda existe isso. Aqui, ó. Ele clicou aqui, limpar dados, né? Dá para fazer isso. Aí, tipo assim, vamos supor que eu tenha 2 botões, eu quero submeter para uma página A e uma página B. É possível fazer isso com JavaScript, né? Eu coloco um clique ali. Clicou no botão A, submete para a página A. Clicou no botão B, submete esse formulário para a página B. Eu consigo fazer isso no JS, né? Se a gente estudar um pouquinho, tem uma oportunidade de JavaScript para... Não significa que a gente vai ser obrigado a usar sempre, né? Mas é importante ver que essas coisas caminham juntas. Aconteceu alguma coisa? É isso que vocês já fizeram ou não? Aconteceu? Não? Só zerou o campo aqui assim, né? Só que veja, dá uma olhada lá em cima na URL. Apareceu um monte de coisas, né? Bom, pelo menos no meu, né? Por exemplo, apareceu ali título igual, aí aparece lá título da notícia 1, descrição igual, descrição da notícia 1, inserir notícia igual, e não tem nada aqui na frente, né? Apareceu alguma coisa parecida aí? Ó, vou tentar fazer de novo aqui, por exemplo. Oi? Peraí. Ó, outra notícia. Vou botar aqui um monte assim. E quem cadastrar, vejam, ó, mudou aqui na URL, né? Ó. Outra notícia, descrição. Tudo que eu coloquei lá no campo de descrição apareceu aqui, certo? Então, esse está relacionado ao método get. O que ele quer dizer com isso?
Quando eu defino aqui, ó, no código, método get, todas as informações do formulário são passadas via URL. Então, isso nem sempre é uma forma segura da gente manipular as informações. Por quê? Se o usuário está fazendo um cadastro, ele vai colocar, por exemplo, CPF, login, senha, né? E eu passar os dados por get, esses dados de segurança eles vão ficar aqui na URL. Então, talvez não seja tão seguro eu transmitir, né, encaminhar esses dados via get, tá? Então, esse é o método get. Por post, isso fica escondido da URL. Isso é mandado, né, vamos dizer assim, por baixo dos panos ali, para o outro lado, tá? Então, o fato de estar aqui com o action sem nenhum valor, né, está vazio aqui o action, quando ele clica em cadastrar, ele manda para a própria página. Por isso que, quando eu cadastro alguma coisa aqui, eu insiro alguma informação aqui, clico em cadastrar, o que vai acontecer? O formulário vai ser submetido, já que esse botão ele serve para isso, né? Só que como não tem nada ali definido dentro do action, ou seja, não tem um nome de um outro arquivo, ele submete para ele mesmo, para o próprio script, para o próprio cadastrar notícia.php. Tá? E como é o método get, ele submete para ele mesmo e passa as informações via URL. Então, ó, submeteu ali para ele mesmo, dá a sensação que não aconteceu nada, né? Mas ele submeteu o formulário como se tivesse carregado a página novamente, só que trazendo consigo as informações que foram inseridas lá nos campos do formulário. Tá? Então, o primeiro passo que a gente pode modificar aqui, ao invés de passar isso aqui por get, muda isso aqui para post e tenta ver a diferença. Tá? Você vai ver que os dados lá do formulário, eles já não vão ser mais passados via URL. Você não vai conseguir visualizar esses dados lá no URL. Oi? Se eu quiser passar o... Não, não, não. Uma coisa é clara, você precisa ter essa tabela em algum canto já do seu banco. Pode não faça isso, você tem banco criado. Dentro do banco, você tem uma tabela que vai cortar essas informações. Próximo passo. Aí, eu não vou pegar esses dados e passar para um arquivo SQL. Existe uma função do PHP que vai fazer isso, entendeu? Eu só preciso estruturar a SQL do jeito que ela vai funcionar corretamente, certinho, o nome do banco, nome da tabela, o nome dos campos, os valores, né? igual vocês fizeram lá em banco, só que na unha ali, fazendo várias inserções, né? Só que ali vocês estavam fazendo já direto na ferramenta, né? Direto no TG de milho, né? Então, aí você vai falar para o PHP fazer isso. Então, eu vou criar ação no arquivo SQL, quem vai executar isso? Eu vou deixar isso automático. Entendeu? Você vai ver que é bem algorítmico mesmo que eu faço. Eu quero falar, mas eu quero inserir os dados. O que eu preciso fazer? Eu pegar esses dados desse formulário. Você já viu que você consegue pegar pela URL na pior das hipóteses, né? Está na URL. Existe uma forma de eu pegar pela URL. Aí, esses dados que eu peguei pela URL, eu consigo fazer aquela concatenação de strings, né? E certinho, onde eu tenho que colocar o valor daquele campo, eu concateno com essa parte. Aí, eu continuo montando a minha série. Então, aí eu falo, PHP, executa essa query aqui para mim. Aí a query pode ter sido construída errada, vai dar um erro. Ou se der certo, vai ser humano. Entendeu? Agora vai ficar intenso o negócio. Tá? O PHP é fácil. Agora, a gente estava querendo fazer tantos três, né? Estava até montando material. Só que, cara, a gente foi matar uma formiga com um canhão. Então, a gente foi melhor desse, no Web2, a gente não deixa de ser o que né? É mais fácil de pegar as coisas do PHP e mandar. Né? Sim, só precisa do quê? Você tem aprendido banco minimamente desse, entender relacionamento, o que é cardinalidade, aquelas coisas de um para um para ele. Aí você já deve ter feito assim, quando eu tenho um relacionamento um para um, a chave de um dos lados eu coloco no outro, né? Então eu escolho.
Quando é 1 para N, a chave do lado que está no 1, eu coloco do lado que está no N. Né? Quando é N para N, eu crio uma nova e pego a chave dos dois. Mais ou menos isso. Então, esses conceitos são importantes. Né? Toda tabela tem que ter um ID, aí se você põe lá o auto-incremento, né? Mesma coisa. Tá? Por que o ID vai ser importante aqui? Quando eu clicar em editar, eu vou falar que eu quero editar aquela notícia que tem aqui. Eu sei que o ID é único, né? A notícia ela pode ter mais de um tipo igual, um nome igual, né? Então, o ID eu sei que é único. Então, a referência que eu vou usar no banco é se quero editar aquela notícia daquele ID. Eu sei que quando eu der um update, né? Na tabela de notícias, quando eu colocar no where ID igual a tanto, eu vou mudar uma notícia, né? E não várias. Trigger, gatilho, essas coisas, né? Eu acho que aqui não, mas você pode definir isso. Tem como você definir. Mas acho que aqui por enquanto não. Você pode definir lá, não tem problema. E daí essa função ela vai ser acionada, sei lá, certo? Que uma nova notícia pode ser lida por banco, a tem que estar criada. Isso. O que o PHP vai fazer, na verdade, o PHP pode executar qualquer query, né? Só que eu não vou querer utilizar no PHP um drop table, um drop database. Não faz sentido, né? Então, o DBA já vai ter estruturado isso para mim. Aí eu só vou fazer insert, fazer exclusão, né, delete, ou delete. Mais basicamente isso. A parte legal do curso é assim. Aí você vê o banco, aí você vai ter que trabalhar com um for each, um for, para percorrer uma lista de se você quer fazer inserções sucessivas, né? Então, um pouquinho de cada conceito que você vai ver na parte de mão. Deu certo? O relatório, esqueci o select. Select asterisco from, nome da tabela. Se você quiser filtrar, sei lá, por data, né? Já com o where ali. A view é nada mais ou menos do que um select montado ali. Né? Um select personalizado, eu posso assim dizer, né? Porque vai estar lá com os nomes, aquelas coisas todas. Você só chama aquela view e vai te retornar esses dados e você consome ele. Né? Deu certo? Então tá. Só antes da gente ir para o intervalo, só para a gente mudar aqui alguns detalhes. Ó, mudei aqui para post, né? Vou tentar cadastrar uma nova notícia qualquer. Ó. Aliás, preciso atualizar isso aqui, né? Beleza. Não atualiza. Não atualiza. Eu preciso só apagar isso aqui, tá? Porque é como se eu estivesse recarregando a página, né? Aí eu preciso só apagar ele. Exatamente. E atualiza. Né? Vou colocar aqui, título 2, vou colocar a descrição Wesley, tá? Cliquei em cadastrar, ó. Tudo bem, ele foi para ela mesma, né? Recarregou a própria página. E você não vê as informações aqui, né? Ó, não está aparecendo mais na URL, beleza. Então, deu certo. Então, essa é a principal diferença entre o post e o get. Tá? O get, você lembra sempre de que as informações estão contidas na URL. Agora, não é porque as informações não estão aparecendo aqui que elas não existem. Elas estão em algum lugar. Elas estão dentro de uma variável do PHP, que é o post. Tá? Da mesma forma que, quando aparecia na URL, elas estariam em uma variável do PHP, que é o get, que é o $get. Tá? Nesse caso aí, como está em lugar nenhum, essa variável está dentro de bota o negócio aí na troca para isso aí. Ela fica, na verdade, sim, a variável está aqui, ela existe com as informações. Sim, é o seguinte, bota uma informação qualquer. Vou cadastrar, foi para essa variável. Foi para essa variável. Como não está indo para lugar nenhum, quando eu boto uma outra, eu vou cadastrar, substitui. Substitui, exatamente. Tá? Só para a gente visualizar isso aqui, lembrando, essa variável é uma variável PHP. Então, eu vou colocar um print aqui, antes do HTML, só para a gente ver essas informações, tá? Então, vou abrir aqui um PHP, ó. Aí eu vou colocar aqui um print R. Talvez dê um erro nisso aqui, tá? Ó, vou colocar assim, ó, post, tá? Certo? $_ post. Esse post pode ser tudo maiúsculo assim, tá? Que é uma palavra, uma variável do PHP. Tá? Aí salva esse cara e atualiza a página. Você vai ver que, olha lá, tá vendo isso aqui? É uma variável do PHP, certo?
Então, tudo que eu inseri aqui antes, ó, por exemplo, título 3. Se eu clicar em cadastrar, o que vai acontecer? Vai submeter o formulário, como o método é post aqui, e não tem nada no action, ou seja, vai enviar por post esses dados para a própria página, só que antes de recarregar a página, tem um print ali da variável, certo? Então, ele exibe o conteúdo armazenado dentro daquela variável, o post, né? Para daí carregar a página novamente, certo? Ó. Então, vai mudar, né? De título 2 é título 3, e na descrição coloca o nome ali, né? Certo? Se você clicar, deixa eu ver aqui, acho que é exibir código-fonte, ele traz bonitinho, assim, tá vendo? Você consegue visualizar mais, assim, no formato de array, no formato de lista, fica mais bonitinho. E aí, esse dólar, essa variável, né, do tipo post, ela é um array, pode ser um único campo, né, ou pode vir vazio, quando não tiver nada, mas é sempre nesse formato. Aqui em colchetes é o nome da chave, e depois dessa flechinha aqui, né, é o respectivo valor. Então, é um array, uma lista, chave-valor, chave-valor, tá? Como que eu acesso o que está armazenado, o valor que está armazenado aqui, por exemplo, esse título 3, com o nome do array, o dólar, underline post, e entre colchetes, o nome da chave, né? Assim que eu acesso as informações, tá? Beleza? Como é que faz? É só clicar aqui, exibir código-fonte. Tá? Aí, veja só, esse inserir notícia, ele está vazio, né? Mas o que é esse inserir notícia? O inserir notícia, se vocês se lembrarem, é o nome daquele botão do cadastrar, tá vendo? Ele vem aqui, ó. Ele não tem nenhuma informação porque o usuário não digitou nenhum valor nele, né? Então, que tipo de conclusão que eu posso tirar aqui? Todos os nomes dessas chaves aqui, ó, são referentes aos names que eu defini aqui em cada input, né? Nesse text area aqui, ó, título, descrição, e inserir notícia. Tá? Então, é assim que eu vou conseguir obter as informações do formulário para conseguir acessar e inserir tudo isso aqui via banco de dados lá para o PHP. Tá? E aí lá, veja, isso aqui é um PHP, né? É uma variável do PHP. Aí PHP eu consigo estruturar uma SQL para falar assim, olha, pegue lá as informações do post título, do post descrição e insira lá no banco de dados. Tudo bem, eu consigo fazer isso, né? Esse meio de campo que eu não conseguia fazer com o HTML, beleza? Então, vamos fazer uma pausa agora, né? Intervalinho. E aí, depois do intervalo, a gente tenta finalizar essa parte com o banco de dados, tá? A gente redireciona a página para um outro lugar, né? Que não seja aqui na própria página, no próprio script aqui, cadastrar notícias, né? E a gente tenta fazer essa inserção lá com o banco, beleza? Veja só, hein? Então, até o momento, a gente tinha mandado só as informações por post para a própria página, né? Então, assim, você pode fazer isso na própria página mesmo, tá? Pessoal, vamos lá, meninas? Eu posso fazer isso aqui, mandando para a própria página, tá? Mas vamos tentar deixar meio que dividido as informações, né? Por exemplo, aqui onde tem HTML, deixo só a parte do HTML. Se eu precisar resgatar alguma coisa com o banco e exibir alguma coisa com o PHP, tudo bem, mas vamos tentar deixar assim. Bom, aqui vai ser onde o usuário vai colocar as informações, e aí eu mando para um outro arquivo PHP, não existe um limite assim, né? Então, eu crio um outro arquivo só para trabalhar com essa parte do PHP do banco. Tá? Então, vamos tentar deixar meio que dividido, só para não carregar demais aqui com um monte de código aqui, né? Para ficar tudo misturado. Tá? Então, eu vou colocar aqui nessa action, vou colocar um outro nome aqui, por exemplo, processar cadastro de notícia, né? E esse arquivo é um arquivo PHP também, né? Certo? Posso colocar um nome qualquer aqui, tá? Eu coloquei esse nome. Aí tudo bem, se eu vier aqui atualizar a página, né? Vou colocar aqui, ó. Esse array veio vazio, porque é o post que eu estou escrevendo ali, né? Ó, não tem nada nesse momento, posso até apagar ele daqui, né? Bom, não tem nada. Se eu colocar aqui notícia 5 e clicar aqui em cadastrar, então, como eu modifiquei a action ali, coloquei o nome de um outro arquivo, né?
Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar submeter esse formulário para esse arquivo, certo? Com o método post, ou seja, sem que os dados fiquem via URL, né? Só que se eu clicar aqui, tudo bem, ele vai tentar submeter para essa página, mas aí dá um erro 404, né? Um not found. Por quê? Porque essa página, ela não existe, né? Tudo bem, se a gente olhar aqui, ó, aqui em cima, ele redirecionou correto, né? Mandou para o site, o nome da pasta ali do meu projeto, processar cadastro notícia.php. Ou seja, ele redirecionou correto. Só que essa página, esse script aqui, ó, ele não existe no meu diretório lá do meu projeto. Né? Então, eu preciso, antes de mais nada, eu preciso fazer o quê aqui? Criar um novo arquivo, né? Com aquele nome. Cadastro notícia.php, exatamente. Beleza? Aí, tudo bem, né? Agora eu já tenho o meu processar cadastro de notícia. Posso até colocar aqui uma tag PHP assim, né? E vai ser aqui que eu vou fazer a inserção dos dados do formulário. Beleza? Esse seria a array, né? Estou colocando só como comentário, só para a gente ficar lembrando aí do que a gente precisa fazer aqui, tá? Certo? Aí eu posso até, só para a gente se certificar se as informações estão chegando daquele script cadastrar notícia.php para cá, eu posso colocar, por exemplo, aquele print underline R com $post, né? Oi? Underline R, na verdade, isso aqui é o nome de uma função, é um método, né? É um método do próprio PHP, né? Tá? E veja só, eu vou atualizar o cadastrar notícia, certo? Atualizei aqui. E aí, o fluxo é, eu estou aqui no formulário do cadastro de notícia, então, eu coloco, preencho as informações, clico em cadastrar, em tese, se tudo der certo, essas informações elas têm que chegar no outro script, né, no processar cadastro de notícia.php, e nesse caso só tem um print daquela variável, é só o que eu fiz ali, que a gente fez antes do intervalo, né, ao invés da gente colocar aqui na própria página, a gente vai exibir só aqui, né, só para a gente se certificar se realmente esse redirecionamento junto com as informações dessa variável estão chegando, né, junto com os valores dos campos do formulário. Tá? Então, vou colocar assim, ó, notícia 5, blá, 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 né? Então, se eu clicar em cadastrar, o que precisa acontecer? Essa página precisa ser redirecionada, ou seja, esse formulário precisa ser submetido para aquele outro script, e aquele outro script vai só exibir os dados dos campos desse formulário dentro de uma variável do PHP, dentro de um array lá, o $post, né? É isso aí, ó. Né? Exibiu aqui as informações, se eu colocar aqui para exibir o código-fonte, ó. Né? Título, notícia 5, descrição da notícia 5, blá, 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 todo o texto que eu exibi, que eu inseri anteriormente, né? Outra coisa, se a gente olhar aqui, ó, eu tô, nesse momento, a minha aplicação, ela se encontra nesse script aqui, né? Ó, processar cadastro notícia.php. Certo? Beleza, o que eu fiz aqui foi só uns print R's, né? Aí, como é que eu tinha mencionado antes do intervalo também, assim, né? Esse array, ele uma variável, né? Uma lista. Opa! Ele é uma lista de chave e valor, né? Então, se eu quiser, por exemplo, acessar esse valor aqui que está destacado, né? A notícia 5, que é o valor daquele campo, eu referencio esse valor como? Pelo nome da variável e passo entre colchetes o nome da chave, né? Que é título. Então, posso fazer algo assim, ó. Deixar o print aqui comentado. Vou dar um eco, né? Que é um... Vou escrever isso aqui, né? Também. Posso colocar assim, ó. Essa é a... Aí eu vou concatenar aqui, ó. Eu concateno com ponto aqui, tá? $post, né? E o nome do campo. O nome da chave, né? Entende isso? É o nome da variável
e o nome do campo. É o nome da chave ali que vai acessar aquele elemento, né, aquele valor contido dentro dessa lista. Né? O ponto serve para quê? Que serve para concatenar string com conteúdo de variável. Né? Se eu atualizar isso aqui, ó, então esse cara aqui, esse notícia 5 é o quê? É um conteúdo de uma variável. Né? Aí depois a gente vai ver o quê? Que com o PHP eu consigo colocar, por exemplo, coisas de HTML. Né? Por exemplo, eu quero deixar o título em negrito. Então, o que eu tenho que colocar aqui? Aquelas tags strong, né? Envolver o que eu quero que apareça em negrito com a tag strong, né? Então, é a mesma tag, tá? Posso colocar aqui assim também, ó, um ponto, né? Concatena aqui com um BR, né? O BR serve o quê? Para quebrar uma linha, né? Eu posso colocar assim, a descrição, né? Descrição, 2 pontos. Então, veja, isso aqui é um texto, e ele vai concatenar com o quê? Com o conteúdo dessa variável aqui nesse campo. O que eu estou colocando entre colchetes tem que ser exatamente da forma que a gente viu aqui, né? Assim, ó, é o nome desse campo. E com as aspas também. Por quê? Porque é um nome, né? Se fosse um número inteiro, não precisaria das aspas, né? Então, é que se eu atualizar isso aqui, veja, esse cara aqui é o quê? É o que foi enviado lá pelo campo anterior, né? Então, esse aqui, ó. Né? Vou colocar aqui uma coisa, cadastrar, olha lá, vem para cá. Então, é assim que eu consigo obter as informações que foram enviadas submetidas pelo formulário. Tá? Beleza? Se eu quiser colocar em negrito, eu coloco uma tag aqui assim, né? Strong, é assim que é, negrito. Concatena com o que aqui? Barra strong, né? Assim. Entendi, só. Coloca o HTML no meio ali do PHP, não tem problema, né? O mais importante que a gente precisa entender nesse momento é, ó, eu estou pegando por meio desse dólar, underline post, passando no colchete o nome da chave, título, descrição, estou pegando o quê? As informações que o usuário inseriu lá no formulário anteriormente. Tá? Então, eu estou no meio desse processo. Tá? Beleza? Então, o que eu preciso fazer durante o processo de inserção desses dados no banco de dados? Primeiro passo, eu preciso o quê? Obter as informações do formulário, né? Eu preciso obter. Isso que eu já consigo, né? Por meio disso aqui, né? Dollar underline post. E depois, o que eu preciso fazer? Bom, aqui eu já estou assumindo que o meu banco, ele já está criado, né? Então, o que eu preciso fazer aqui, antes de inserir os dados? Eu preciso conectar o banco de dados. Certo? E depois, o que eu preciso fazer? Montar SQL para inserção dos dados, né? É isso. O que mais? Executar SQL, né? Basicamente são esses passos aí, né? O que é esse montar a SQL? Eu preciso, literalmente, construir aquela query lá, insert, int, o nome da tabela, nome dos campos, passar os valores, né, os values, né? Que seria com o PHP, né? O que mais?
função. Vamos. Tocando. Beleza? Então, ó, veja, eu já consegui obter essas informações. Eu já cheguei à conclusão que as informações estão tudo dentro dessa variável $_post. Tá? Se não tiver nenhuma informação, tá? Presta atenção. Se não tiver nenhuma informação dentro dessa variável, significa o quê? Significa que o usuário não submeteu nenhum formulário. Tá? Se não tiver nenhuma informação, significa que o usuário não submeteu nenhum formulário. Que é o caso do array vir vazio. Por exemplo, assim, ó, se o usuário vir aqui direto na URL e acessar na unha essa URL, ó, não tem nada, tá vendo? Ó, ele deu até erros aqui. Já falou, ó, indefinido, a chave título, né? Título e descrição, não existem, né? Por quê? Ele não deu um erro, porque até executou, carregou a página, ele deu um alerta só, né? Então, o que aconteceu aqui? Bom, o usuário tentou acessar essa página sem ter submetido o formulário, ou seja, ele veio aqui direto via URL, né? Isso não pode. Depois tem como eu tratar isso? Tem, né? Como que eu trato isso? Bom, se chegou nessa página e não tem nada aqui dentro da variável post, é só redirecionar o usuário depois para lá, né? Tem isso? Então, aqui eu tenho certeza que as informações, se elas forem preenchidas corretamente, vai chegar nessa página com dados, né? Isso eu quero dizer, vai sair dessa página aqui, vai ser submetido o formulário e os campos vão ter sido preenchidos, assim, né? Ah, mas aí tem a opção do usuário, por exemplo, preencher o título e não preencher a descrição. Tem, depois eu posso validar isso com JavaScript, por exemplo, né? Isso aí vocês sabem fazer, né? Quando o usuário clica lá no botão, no on-click, o que ele faz? Chama o validar formulário, alguma coisa assim, né? Aí você verifica se o campo de título e o campo de descrição estão preenchidos. Se for, você submete o formulário. Caso contrário, não. Exibe um alerta. Então, essas validações com JavaScript, essas interações com JavaScript, eu consigo já fazer, né? Pois dá até para você pensar em fazer isso, né, de tarefa, né? Mas, fato é, eu vou assumir no melhor caso, na melhor das hipóteses, vamos ver onde que a gente consegue chegar aqui, né? Eu vou assumir no melhor caso que o usuário vai preencher tudo certinho, né? Clicou em cadastrar, então, eu sei que aqui vai chegar as duas informações. Então, nesse ponto, eu consigo obter as informações do formulário por meio do post, né? O $post. Tá? Qual que é o próximo passo? O próximo passo eu preciso conectar no banco de dados, né? Só que antes de conectar no banco de dados, eu preciso ter a minha estrutura criada lá no banco de dados, né? Eu não fiz eu não tenho nem o meu banco criado, nem a minha tabela que vai armazenar essas informações. Então, vamos tentar fazer isso aqui rapidinho, tá? Só para a gente tentar aproveitar aqui o final da aula, tá? Por quê? Detalhe, hein? Tá? Ó, aí, vamos usar o MySQL, que depois a gente pensa em trabalho que vocês fazem lá com PG, não tem problema, tá? Para a gente usar o MySQL aqui, vamos usar da própria interface aqui da ferramenta mesmo, de vocês vai estar escopado esse carinha aqui, né? Ó. Vou deixar como que está no de vocês aí. Né? Só vai estar o Apache inicializado, né? Então, se eu quiser usar o MySQL da ferramenta, clica aqui em Start, né? Tem que dar certo, tem que ficar verdinho ali, né? Aí, ele fala aqui qual que é o ID do processo, né? Isso no SQL não vai estar o mesmo, provavelmente, aí com o de vocês, né? E ele define sim, no meu, né? Em geral, fica na 3306, mas isso não influencia muito, né? O que você vai ter que mudar, se for o caso, é na hora que se der algum tipo de problema, só para fazer a conexão em outra ferramenta, né? Daí você tem que setar essa porta aqui do jeito que está sendo inicializado o serviço aqui, para você conectar no mesmo banco, no mesmo, utilizar o mesmo serviço, tá? Aí, se você clicar aqui em admin, ele já vai carregar um localhost /phpMyAdmin no browser, tá? Eu vou fazer manualmente isso aqui, tá? Então, vou vir aqui no browser, ó. Vou vir aqui no browser, aí você coloca assim, não, localhost, coloca aqui localhost /php mais admin, tudo minúsculo, tá? Dá um enter, se deu tudo certo lá na inicialização do serviço, vai abrir aí uma interface gráfica. Ah, tá dando mau contato, parece, né? Então, você quer uma interface gráfica aqui, via browser mesmo, né?
do próprio banco de dados aqui da SBT com o MySQL, tá? Agora eu consigo dar um zoom aqui melhor, né? Tem algumas informações. Por padrão, quando você instalar isso no seu computador, né? Se você for fazer isso no computador pessoal, é o champ, já vem com essas informações, né? Isso. Aí lá você consegue setar qual que é a senha, o usuário e a senha que você vai definir para acessar isso. Por padrão aqui, é o quê? O root e a senha, o usuário root, né? E a senha não tem senha, tá? Ou, geralmente, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas aqui eu acho que não tem senha, tá? Por que essas informações você precisa lembrar se você cadastrar? Na hora de fazer a conexão com o banco, você precisa repassar essas credenciais lá pro comando lá com o PHP, tá? Oi? Vamos fazer assim. Uhum. Aí, veja só, aqui à esquerda são todos os bancos de dados que já estão criados, alguns da própria ferramenta, né? Ó, tem outro aqui que é até loja, isso aqui deve ser de alguém que já deve ter trabalhado aqui com a ferramenta, né? Então, aqui eu vou criar um novo banco também, ó, criar base de dados, né? Eu posso colocar aqui, ó, colocar assim, notícias, tá? Nome do banco. Notícias. Vou colocar notícias BB, tá? Só para diferenciar aqui alguma coisa. BB não, né? BB. Põe qualquer nome aí que você achar interessante. Aqui, ó, isso aqui por enquanto não mexe não, tá? Deixa assim. A codificação, tá? Tem um monte, mas dá pra deixar assim, por enquanto. Tá? Clica em criar, né? Isso aqui eu tô criando o quê? O banco, tá? Se você quiser fazer na unha, você vem aqui na aba do SQL, né? Você create, database, o nome do banco, tudo bem, você usa a sintaxe ali tranquilamente, tá? Aí a interface aqui, ela te dá a opção de você criar uma nova tabela, veja. Tem aqui, né, ó. Qual que é o nome da tabela que eu vou criar? Esses aí são os atributos, né? Então eu vou criar uma tabela de notícias, certo? Com 2 campos, né? Isso, então vou colocar aqui, duas não, vou colocar 3 colunas, né? Então o nome dessa tabela vai ser assim, ó. TB underline notícias. Tá? Só para gente, só para vocês diferenciarem mesmo o nome do banco com o nome da tabela, que eu vou definir esses nomes diferentes aqui, tá? O número de colunas, tudo bem, não criou ainda, tá? 3 colunas, tá? Vamos lá. Aí aqui, ó, eu coloco o nome da minha coluna, né? Então, o nome da primeira coluna, eu vou colocar ID. Oi? Criar. ID. Não criei ainda. Tá? Ó, ID, tipo int, né? Aí, esse cara aqui vai ser minha chave primária, lembra disso? Isso. Aí eu venho aqui, ó, coloco um auto-incremento. Esse AI é o auto-incremento, tá? Marco ele aqui, automaticamente ele já é definido como primary key, né? Chave primária. Pode ser um nome qualquer. Eu tô colocando. Tá. Ah, beleza. Então tá. Então, deixa eu fazer igual a você. Assim, código? Tá bom. O código e aquele incremento ali seria o... Isso, o auto-incremento dele, exatamente. Aí eu não preciso definir esse código lá no insert, entende? Eu só coloco o nome do título e da descrição, né, as informações, e esse código ele vai ser gerado interativamente, né? Porque lá no PG é o que? É serial, né? O nome é serial. É uma mesma ideia, tá? É um código inteiro, isso, que vai, a cada nova notícia ele vai sendo gerado automaticamente, né? Então a primeira notícia vai ter o código 1, a segunda o código 2, assim por diante. Quando eu criar a tabela lá do código. Isso. Aí o próximo campo vai ser título, né? Esse título, coloco ele aqui como... Posso colocar ele como um varchar, exatamente. Vamos colocar um 5 então aqui nele, né? Poderíamos explicar lá o número de colunas do campo. Oi? Não, isso é o número ali, colunas começa a Não, esse é o título, né? Isso. Aí na descrição, vamos colocar um duzentão também, um 100, só para título de... Tem opção do text, mas... vou colocar aqui 100 esse, mas... Numa outra ocasião, você valida para ver se o usuário colocou mais ou menos do que isso, né? Se não colocou mais do que isso, você não deixa submeter o form, né? Aí, deixa eu ver o que mais que tem de coisa interessante. Por enquanto, nem vamos mexer com chave. Depois a gente incrementa isso, por exemplo. Eu quero que a pessoa que cadastra a notícia, ela esteja logada, né? Então, depois eu implemento um cadastro de usuário, isso, né?
Como eu faço isso? E aí eu preciso modificar essa tabela, porque daí eu vou querer guardar o ID da pessoa que fez o cadastro. Depois eu melhoro isso, mas só para a gente tentar fazer um simples cadastro de informação no banco aqui, tá? Bom, definir as coisas aqui, né? Aí tá vendo aqui, ó, consegue visualizar o SQL, né? De criação dessa tabela. Se você não quiser, você clica aqui em guarda, né? Vai salvar as informações, tá? Aqui embaixo, ó. Certo? Beleza? Tudo bem, ó. Foi criada, então, uma tabela com 3 campos, né? O primeiro campo, código, int, auto-incremento, é chave, né? Tá até aqui, ó. Né? O segundo campo é um título. Varchar, tamanho 50. E terceiro campo, descrição, varchar, tamanho 100. Todos são not null, né? Nulo não, né? Todos são not null, certo? Beleza, então eu tenho as informações aqui já, né? O meu banco, a minha estrutura já está criada, tá? Banco, notícias, DB, tabela, TB, underline, notícias, tá? E agora eu vou fazer isso aqui via PHP, né? Não, eu deixei aberto aqui porque depois acho que não vai dar tempo. Mas... então, como que eu faço a conexão com o banco, tá? Isso aqui, eu poderia fazer com uma função própria do PHP, mas eu vou usar o PDO, porque eu acho que o PDO está bem... uma biblioteca, né, também, que contém ali no PHP. É como se fosse uma estrutura de classe, objeto que melhora aí no momento de manipulação dos dados, tá? Então, eu vou colocar assim, ó. PDO, nome da minha variável. Isso aqui eu vou instanciar um novo objeto, tá? New PDO, certo? Aí dentro do meu construtor aqui, né, eu preciso passar algumas informações, tá? Quais são essas informações? Primeiro, eu coloco qual que é o SGBD, no MySQL, certo? 2 pontos. Host, eu coloco um igual aqui. Nesse caso, no meu caso, né, no nosso caso, é o que? O localhost, né? Aqui eu passo o endereço do meu servidor. Nesse caso é o local. Pode ser tanto o localhost quanto o 127.0.0.1, né? Isso. Se for, por exemplo, eu vou hospedar lá numa local web da vida. Lá eu vou ter um endereço fixo daquele servidor, né? Aí eu teria que colocar aqui o endereço do 192, 168, 50, alguma coisa. Um exemplo, né? Beleza? Que é onde vai estar, esse é o endereço, na verdade, do banco, né? Vai estar lá no servidor da local web, por exemplo, tá? Deixa eu ver aqui. Assim, dbname. Aí aqui é o meu notícias DB, que é o nome do banco que eu defini aqui, né? Notícias DB, certo? Aí você coloca aqui o nome do teu banco que você escolheu lá para funcionar. Certo? O próximo parâmetro é o endereço para... o login para acessar o banco. Né? Próximo parâmetro, a senha. Tá? Nesse caso, não precisa de nenhuma senha para acessar esse banco. Não, na verdade, isso aí é no momento que eu estou instalando o Xamp, que daí ele pergunta, você quer definir um login e uma senha para o PHP se eu colocar que sim, aí eu defino lá, né? Mas como provavelmente na hora que foi instalado aqui nessa máquina não foi setado. Oi? Do SGBD. Tá? Para acessar o SGBD. Isso aqui é um usuário lá do MySQL, entendeu? Não é um cara para acessar as notícias. O PHP inteiro, né? O MySQL inteiro. Todos os bancos que forem criados aqui, né? Todos os bancos foram criados aqui, ó. Tá? É o mesmo usuário para acessar aqui. Beleza? Aí tem alguns parâmetros, tá? Adicionais. Isso aqui é mais para utilizar controle de exceção, tá? Isso aqui, ó. UDR. Qual que é a ideia disso aqui? Isso aqui é mais para eu conseguir... Ele vai disparar uma exceção, não sei se vocês já estão vendo isso em LP2, né? Quando eu estiver mexendo com o try-catch, né? Vou colocar isso dentro do try-catch. Se der algum problema de conexão com o banco, ele vai disparar um erro aqui para mim. É melhor para eu visualizar se tem algum problema de conexão com o banco ou não, tá? Então, tudo isso aqui vai ser envolvido com essa tag aqui. Essa tag não, né? Essa estrutura aqui de try-catch.
Tá? Ele está dando erro porque eu preciso definir aqui um cat, PDO exception. Tá? Qual que é a ideia disso? Tá? Ele vai tentar executar tudo que tiver delimitado por esse par de chaves aqui. No caso, é só essa conexão. Se tudo der certo, se der tudo certo, não vai nem chegar nesse bloco aqui do cat, né? Agora, se em algum momento, no momento que eu estiver tentando fazer uma conexão com o banco, der algum tipo de erro, ele interrompe, é como se fosse um break, né? Ele interrompe a execução do script e cai direto aqui na exceção, tá? Então, a ideia é como se fosse um break. Isso aqui, tá? Esse primeiro PDO aí é minúsculo. Isso aqui vai ser o nome da minha variável. Tá? É o nome da variável que vai conter o objeto de conexão com o banco. Tá? Na verdade, o barulho é porque eu que estou errado, né? Porque a aula já acabou. É exigente, né? Se tudo der certo nisso aqui, aí você pode até colocar assim, ó, um eco, conexão, tá? Senão você põe um eco aqui, ó, falha ao conectar. E assim você verifica se, porque, entenda assim, né? Se deu certo aqui na criação das informações da conexão com o banco de dados, então ele vai chegar nessa linha. Se chegar nessa linha, então você sabe que não deu nenhum erro na conexão. Agora, se em algum momento, durante a conexão, der um problema aqui, ó, a gente chegar nessa linha aqui, significa que a conexão em alguma coisa deu errado. Tá? E aí ele vai ser exibido esse erro aqui, a falha conectar com o banco de dados. Melhor assim, né? Deixa eu pausar aqui.